João Batista estava preso e enviou mensageiros para perguntar a Jesus. E a pergunta foi a seguinte: És tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? João ansiava por uma resposta de Cristo, uma palavra diretamente vinda de Cristo. Mas essa pergunta era uma pergunta profundamente decepcionante. E Jesus não respondeu a pergunta imediatamente. Ele passou o dia e curou surdos, abriu os olhos aos cegos, libertou pessoas possessas, repreendeu pessoas que estavam com febre, doentes, reerguia pessoas que estavam caídas, desapareciam pessoas tomadas pela loucura e ensinava ao povo. Ensinava aos pobres, camponeses e trabalhadores que eram evitados pela elite. Por fim, Jesus chamou eles, os mensageiros, que havia feito aquela pergunta cruel. Jesus disse para eles: Vá e conta para João o que vocês viram aqui. O que eles viram? Libertação, cura, restauração. Para João, aquela mensagem foi suficiente. Foi suficiente porque ele lembrou do que estava profetizado em Isaías 61. Restauração dos contritos, proclamar liberdade aos cativos e abrir a prisão aos presos. Ele lembrou daquela passagem. E foi uma branda repreensão a João, e mas não foi em vão, foi suficiente para ele se fortalecer na fé. João, ele era uma pessoa que, enquanto estava no seu ministério, ele foi firme no seu trabalho. Ele não era uma cana balançada pelos ventos do louvor ou preconceitos humanos. Ele também não era um homem ricamente vestido. Ele tinha roupas simples e uma vida abnegada. E esse contraste, Jesus chamou atenção para o contraste que havia entre as ricas roupas dos sacerdotes líderes e as vestes simples de João, e que João não buscava a sua própria glória e que eles amavam a ostentação. E Jesus então disse: Olha, dentre os nascidos de mulher, não houve ninguém maior do que João. Isso algumas pessoas têm dificuldade de entender. Em que João foi maior dentre os nascidos de mulher? É porque é o seguinte: se Jesus estivesse falando de grandeza intelectual, Satanás receberia essa homenagem de consideração mais elevada e digna de honra, porque nenhum homem chegou à posição intelectual de Satanás. Então não era isso que Cristo estava falando. Sabe o que Jesus estava falando? De amor e pureza. João era grande aos olhos do Senhor porque ele não recebeu honra e nem buscou honra para si, mas toda a honra e glória ele apontou para o Cordeiro de Deus, para Jesus. E esse é o mais elevado tipo de nobreza já revelado ao homem. Sabe por quê? João ele não fez sinal nenhum. Ele não fez cair fogo do céu. Ele não ressuscitou um morto, como fez Elias. Ele não segurou uma vara do poder, como fez Moisés. Ele foi enviado só para anunciar e toda a glória apontada para o Salvador. Dele mesmo não havia nenhuma glória. Então Jesus disse que aquele que é menor no reino dos céus é maior do que João. O que isso quer dizer? É simples. As pessoas que estavam ali viram os milagres, viram as curas, tiveram o privilégio de ver isso. João não. Entre os que estavam ali no reino de Deus, todos eram maior do que João nesse sentido. Eles viram o poder, eles viram evidências. João não teve esse privilégio. Ele não teve o privilégio de estar com Cristo, não teve o privilégio de conhecer as parábolas de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Ele não viu um cego sendo curado, ele não viu um enfermo sendo restabelecido e ele não viu um morto sendo ressuscitado. E é por isso
que o menor discípulo viu as poderosas obras de Cristo, ouviu as palavras e foi mais privilegiado que João Batista. Por isso Jesus disse que eles, nesse quesito, estavam em situação maior e melhor do que João. E é a mesma situação sua. Nós já vimos tudo isso. Vimos o poder de Deus. Vimos o relato do poder de Deus. Nesse sentido, nós estamos em uma situação privilegiada em relação a João.